Quem é cristão sabe que toda a nossa vida é direcionada por Deus, em tudo. E entende também que nenhuma realização pessoal advém apenas de esforço físico ou intelectual, mas provém da mão do Senhor. E por isso, nenhuma materialidade, nenhuma riqueza é sustentação, é base para que nós possamos confiar mais nisso do que em Deus nos tempos difíceis. A mensagem de hoje é sobre isso, material. Você tem um minuto para Deus? Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 16, a partir do versículo 12, diz assim: Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: Façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maí e todas as cidades armazém de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramã. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando, e com esse material Asa fortificou Geba e Mispa. Aqui em Crônicas, nós observamos uma história interessante, quando os dois reis dos reinos que estavam divididos de Israel, o reino do norte e o reino do sul, Judá e Israel, começaram a guerrear entre si, os irmãos mesmo, brigando para a tomada de poder, para a tomada de território, de domínio, de cidades. E é dentro deste contexto que nós temos aqui dois reis, o rei Baasa e o rei Asa, um de Judá e outro de Israel, que o de Israel invadiu o seu território, o território de Judá, e agora queria conquistar todo o reino novamente. Mas o rei Asa, confiando em si mesmo, o que fez? Ajuntou todos os tesouros que ele tinha do templo de Deus, prata, ouro, e levou para o rei da Síria, para que com isso pudesse comprar um exército para ajudar na batalha, para conseguir aquilo que ele queria, que era novamente o seu território, o seu domínio, o seu governo e o seu poder. Então pagou ao rei da Síria para que viesse e retirasse todo o trato que ele tinha com o rei de Israel. Ele aceitou e assim fizeram com que recuasse os exércitos de Israel. Mas essa foi uma atitude que não agradou a Deus. Logo em seguida veio um profeta de Deus e falou duramente contra o rei Asa, que ele agiu em detrimento de não buscar a Deus, de não buscar auxílio de Deus, de não orar e não se humilhar, mas confiou nas suas riquezas, no seu ouro, na sua prata, confiou na sua materialidade. E assim ele foi duramente ordenado pelo profeta de Deus que ele não deveria ter agido assim. O que nós entendemos com todo esse relato, com toda essa história, é que assim como o rei de Judá, o rei Asa, confiou na sua materialidade, no seu ouro, na sua prata, para conseguir conquistar tudo aquilo que Deus havia dado a esse povo, assim também muitos de nós, que mesmo conhecendo a Deus, sabendo que Deus está nos direcionando, nos dirigindo os passos, sabendo que Deus é quem nos conforta, nos consola, que nos auxilia em tudo, e quem nos dá também inteligência e entendimento para as conquistas pessoais, ainda assim achar que aquilo que nós temos é pelo nosso esforço, aquilo que possuímos é apenas por causa do nosso ouro, da nossa prata, da nossa riqueza, e assim nós compramos aqueles que estão ao nosso redor, nós dominamos porque acreditamos que o nosso tesouro realmente vale mais. E assim as pessoas acabam deixando de lado a sua confiança em Deus. Muitos cristãos estão vivendo como aconteceu com esse rei. Infelizmente a história dele não foi das melhores no final. Assim também como a nossa tende a todo aquele que confia em si mesmo, nas suas riquezas, na sua materialidade, tende a cair em depressão, a cair em tristeza e não consegue entrar no reino de Deus.
porque Jesus mesmo disse que aquele que confia nas suas riquezas, aquele que não busca a verdadeira riqueza, que é a justiça de Deus, essa é a verdadeira riqueza, que é a bondade, é a alegria, é o amor de Deus, tudo isso são as verdadeiras riquezas de Deus. E se nós trocarmos isso por qualquer outro tipo de materialidade, infelizmente nós vamos ter grande decepção. Então a minha oração de hoje é para que as pessoas que confiam em sua própria riqueza, nos seus próprios bens materiais, possam pensar melhor e refletir que nos momentos difíceis nós devemos orar e buscar a Deus, porque Ele é o nosso auxílio, a nossa força. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.